Nós vamos então já começar. Que o tema de hoje, dessa live de hoje, vai ser um tema mariano. Nós vamos falar sobre o fenômeno das aparições de Maria. É um tema que eu acho muito interessante. Não é? Aires Amorim, bem-vindo. Recebi suas perguntas, viu? Vamos responder elas hoje. E é um tema muito interessante, é um tema que eu gosto de tratar porque é um tema curioso, as pessoas falam pouco sobre ele. E é um tema na área da Mariologia, que as pessoas estudam pouco ou refletem pouco. Né? Bem-vinda, irmã Ilha, é um prazer tê-la conosco. Então nós vamos começar conversando um pouquinho sobre isso, tá bom? Já demos aí um tempinho, já podemos ir começando, o pessoal vai entrando e depois vai ficar gravada aqui a live e aí o pessoal vai poder ver depois também. Quem não puder entrar hoje vai ver depois, ficar disponibilizado, tá bom? Bom, vamos lá então. O tema, repetindo, vamos falar um pouquinho sobre o fenômeno das aparições de Maria. Na Mariologia, que é uma área de estudo da teologia, a Mariologia ela justamente é o estudo da figura de Maria dentro do plano de salvação que Deus realizou por nós e por meio de Jesus Cristo. Então a Mariologia é um campo de estudo na teologia onde tenta entender o papel de Maria, o lugar de Maria dentro desse plano da salvação. E, bom, esse tema específico das aparições de Maria é um tema, como eu disse, pouco estudado, pouco falado, porque é um tema muito controverso, é um tema polêmico até. Porque a gente mexe com sentimento religioso, a gente mexe com sensibilidade, com aquela visão que às vezes nós temos desde a infância, às vezes até um pouco mágica sobre esse tema. Então é importante a gente entender que tratar desse tema não é simples, tanto é que no campo da Mariologia é muito pouco tratado. Né? As pessoas discutem pouco sobre isso, justamente porque elas não se preocupam, ou elas acham difícil, na verdade, tratar desse tema. Então a gente vai tratar um pouquinho aqui. Eu fiz um pequeno roteiro para não me perder, porque, como eu disse, é um tema polêmico, não é? Vamos começar primeiro com essa ideia do fenômeno. Veja, além das aparições de Maria, nós temos na tradição bíblica, por exemplo, relatos de várias experiências místicas. Por exemplo, você tem Moisés que fala com Deus na sarça ardente, você tem Jacó que tem um sonho e vê anjos nesse sonho, e por meio dos anjos ele recebe uma mensagem. Você tem a história de Tobias, que um anjo o acompanha na sua viagem. Você tem vários episódios na Bíblia onde tem essas experiências, aparecem essas imagens, essas experiências de um contato ou de uma revelação divina direta com a pessoa, né? Que nós chamamos de uma aparição ou de uma revelação. Agora, veja, esse tipo de relato, ele não acontece só no cristianismo. E é importante a gente entender. Outras tradições religiosas também falam de experiências místicas desse tipo, né? Por exemplo, nós temos no budismo relatos que falam das experiências místicas de Buda, que ele muitas vezes era atormentado por um espírito maligno enquanto ele tentava meditar, que ele tentava distraí-lo da meditação. Né? Alguns chamariam até de demônio, né? Mas entre aspas, porque no budismo não tem essa imagem. Né? Ou então a figura de Maomé, que está lá na origem do Islã. Né? Maomé, ele estava no Monte Hira, e lá no Monte Hira ele teria tido uma visão do arcanjo Gabriel. E por meio do arcanjo Gabriel ele teria recebido uma mensagem que, a partir dessa mensagem, ele vai dar início àquilo que vai se tornar o Islã. Então você tem nas várias tradições religiosas, eu podia dar muitos exemplos, né, mas só vou ficar com esses para ilustrar. Nas várias tradições religiosas nós podemos encontrar relatos de experiências de revelação, de aparições,
aonde a pessoa, o vidente, aquele que recebe a revelação, ele tem um contato e recebe uma mensagem dessa esfera transcendente e divina. Então não é uma coisa só do cristianismo, só da fé cristã, falar de experiências desse tipo, de aparição, de revelação. Por que eu acho interessante explicar isso? Porque a gente está falando de um fenômeno, ou seja, uma coisa que se apresenta, que está aí, né? E que é um acontecimento. E que gera polêmica, por quê? Porque há quem acredite, há quem não acredite, há quem acha que é verdade, há quem acha que é invenção. E aí você vai ter todo um monte de gente falando de tudo ao redor disso. Porém, a experiência mística está aí. Ela é um dado que está presente e que é preciso, então, olhá-la, né? Refletir sobre ela. Por isso, a gente hoje quer falar especificamente dessa experiência no nosso ambiente cristão, e especificamente relativo à figura de Maria. Né? Porque veja que, no caso, falar da figura de Maria é falar de uma experiência muito viva na nossa fé cristã. E como terminamos agora o mês de maio, eu acho que vale a pena a gente aprofundar isso. Né? Uma coisa também importante destacar, esses fenômenos, eles muitas vezes são estudados não só pelo campo religioso, mas também por outros campos da ciência. Né? Muitos fenômenos desses de revelação, de aparições, eles são... você vai ter um olhar da antropologia, você vai ter um olhar da psicologia, você vai ter um olhar até das ciências física, química, biomédicas, que vão examinar aquilo ali para ver se não é o que está acontecendo ali não é um caso de alucinação, patológico, um caso de histeria, um fenômeno social causado por uma questão cultural. Então essas várias ciências também, elas muitas vezes lançam o seu olhar sobre esses fenômenos e colocam uma posição sobre isso. Né? Então, é uma questão, como eu disse, que é polêmica, não é pacífica para a gente discutir. Agora, para nós, não é? Para nós cristãos, falar das aparições de Maria exige alguns elementos que nós temos que ter presente, prévios, tá certo? Temos que ter alguns elementos prévios presentes. Primeiro, não é? Nós cristãos cremos que Deus, ele é um Deus não distante, mas é um Deus da história, ou seja, é um Deus que se encarnou, é um Deus que participa da vida conosco. Né? E se é um Deus que se encarna e que participa da vida conosco, significa dizer que nós acreditamos que Deus, ele interage conosco na história. Ele não é um Deus separado de nós na história. Ele de alguma forma estabelece conosco relação. E aí, nesse sentido, Deus ele pode escolher a forma como ele quer fazer e quando ele quer fazer. Né? Nós cremos que, então, se Deus, né, ele interage conosco na história, ele também é livre para escolher a maneira como ele quer interagir, ele é livre para fazer essa interação da forma como ele achar melhor. Então é a segunda coisa importante que a gente tem que guardar. Né? Esse Deus é um Deus também que não segue nossas normas. A gente não pode dizer para Deus como é que ele deve se relacionar conosco. Né? A gente não fica dizendo, Deus só pode falar com a gente assim, ou só pode interagir assim. Não, Deus é livre para fazer o que ele quiser. É Deus. Né? Ele pode interagir da forma como ele achar melhor. E é importante, então, que a gente também entenda que é preciso discernir, então, esses fenômenos. Né? Esses fenômenos das aparições de Maria, especificamente falando, têm que ser discernidos. Bem-vindo, pessoal. Chegou aí Hilma, Lica, Maria Celeste. Né? Certo? Bem-vinda também aí. Então, vejam, esse fenômeno das aparições de Maria tem que ser discernido. Não é porque se falou que alguém disse que está vendo Nossa Senhora ali, que a gente acredita e sai correndo atrás. Não, tem que ser discernido. Né? Porque esses fenômenos eles têm que ter relação com aquilo que é principal, que é a revelação de Deus. Né? A teologia cristã ensina que Deus se revelou ao ser humano na história, por meio da história de um povo, e essa revelação atingiu seu ápice na pessoa de Jesus. Jesus é o ponto mais alto da revelação de Deus. Né?
Bem-vindo, Miqueias. Né? É o ponto mais alto da revelação de Deus. Então, se a revelação tem a sua plenitude de Jesus Cristo, essas aparições elas têm que estar relacionadas. Elas têm que dialogar com a revelação. Né? Então, é preciso discernir para evitar, então, falsas histórias, falsas mensagens, charlatanismo, né? Desvios que possam deturpar a mensagem cristã, a mensagem do Evangelho. Né? Então é preciso discernir, ou seja, separar uma coisa da outra, Lisani. Né? Saber separar o joio do trigo, vamos dizer assim, usando a imagem bíblica. E o último elemento que a gente tem que ter presente nessa nossa reflexão é que esse discernimento não é feito só na nossa opinião religiosa, teológica. Esse discernimento também dialoga com as outras ciências. Como nós falamos há pouco, várias ciências também se debruçam sobre esses fenômenos. Então, a igreja, ela dialoga com a psicologia, dialoga com a antropologia, dialoga com a sociologia, né? Dialoga com as ciências médicas, físicas, químicas, para analisar esses fenômenos. Porque é preciso, então, discerni-los com clareza e todas essas ciências nos ajudam. Tá bom? Então, esses são alguns elementos que eu quero introduzir, porque a gente tem que ter presente isso para poder falar especificamente agora sobre as aparições, né? Esse fenômeno das aparições. Tá bom? Ainda na relação do fenômeno das aparições com a revelação, é importante também destacar uma outra coisa. Para nós cristãos, a grande mensagem, a grande revelação é a revelação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Não tem nada superior a ela. Né? Nós nos chamamos cristãos porque somos seguidores de Cristo. Então não há nada superior a essa revelação. Nada. Essa é a revelação para os cristãos. Então tudo que acontecer deve e tem que estar relacionado com ela. Né? É a única coisa que é normativa. Para ser cristão, eu tenho que crer em Cristo. Né? E naquilo que Deus revelou por meio dele. Então, isso é a única revelação que é normativa, ou seja, que para ser cristão, eu tenho que acreditar nisso. Senão, não tem como ser cristão. Né? É a única normativa. E essa revelação que Deus realizou por meio de Jesus Cristo é o que nós chamamos de revelação pública. Ou seja, Deus se revelou e revelou-se para todos, ou seja, todos têm acesso a ela. É uma revelação que é oferecida para todos. Né? Todos têm acesso, devem ter acesso à revelação, podem ter acesso a essa revelação de Deus. Então fica claro que essa revelação é a normativa, é a principal, é a única que tem peso normativo de fé para nós, cristãos. Certo? Agora, a revelação pública é diferente da chamada revelação privada. E o que é uma revelação privada? Aí nós começamos a entrar nesse campo das aparições e das revelações. Uma revelação privada é aquela revelação que acontece para uma pessoa. Ou seja, uma pessoa X diz que teve uma visão, recebeu uma mensagem de Nossa Senhora. É uma revelação privada. A revelação aconteceu para ela, com ela, especificamente. Né? Mesmo que essa mensagem seja para que ela diga a outras pessoas alguma coisa. Ainda assim é uma revelação privada. Não é? É pessoal. Foi dada a ela especificamente, àquela pessoa. Então, isso é diferente da revelação pública. Por isso, para nós, a normativa é a revelação pública, a revelação de Deus por meio de Jesus Cristo. Essas outras manifestações, esses outros fenômenos, é o que nós chamamos de revelação privada, né? Porque é dada a uma pessoa específica. E as aparições marianas, então, pertencem a esse campo das revelações privadas. Bom, como entender então esse fenômeno dentro, né, dentro então da fé cristã? Como falar desse fenômeno dentro da fé cristã? Vamos lá. Primeiro, esse fenômeno não pode ser entendido como uma pessoa que é mais especial que as outras e é por isso ela tem um merecimento de receber esse tipo de mensagem. Não. O critério não é esse.
né? Assim como você tem na comunidade cristã, na igreja, pessoas que têm o dom de falar, o dom de pregar, o dom de ensinar, o dom de cuidar, né? As pessoas que têm carismas para liderar, e assim por diante, os diversos dons que São Paulo vai falar lá na Carta aos Coríntios, né? Que o Espírito Santo distribui dons na comunidade conforme a necessidade da igreja. Nós entendemos que aqueles que recebem, né, tem esse fenômeno das aparições, eles também são portadores de um dom, não é? Um dom, um carisma. Deus lhes concedeu um dom, é um carisma. Então não é mérito da pessoa, é um dom, é graça, não é? Não é porque a pessoa é mais santa que as outras, é mais bonita que as outras, não. É graça, é dom. Deus dá livremente conforme a sua vontade. Então, primeiro é um carisma, né? A pessoa tem esse carisma. É um carisma dado pelo Espírito e é um carisma que nós chamamos extraordinário. Por que extraordinário? Porque é um carisma por meio do qual a pessoa recebe uma mensagem, uma palavra, tem uma experiência com o transcendente. No caso, nas aparições de Maria, a pessoa recebe mensagens, tem uma visão, tem uma experiência com a pessoa de Nossa Senhora, com Maria. Então veja que isso é um carisma. E se Deus quis mandar uma mensagem por meio de uma aparição de Maria, também é de Deus. Não adianta discutir, porque Deus faz como Ele quer. Mas o fato é que a pessoa que recebe essa mensagem, ela tem um carisma, é um dom. Não é um merecimento, não é um privilégio. No sentido de que a pessoa é mais especial que as outras, certo? É bom que a gente tenha isso claro. Agora, como é um dom, ele tem que ser discernido. Porque esse dom pode ser falso. A pessoa pode estar fingindo. Né? Pode ser um golpe, um charlatanismo, que infelizmente existe. Né? Então tem que ser discernido. E nós podemos aplicar alguns critérios para discernir isso. Né? Primeiro, se a pessoa que tem esse carisma, que nós vamos chamar de vidente, porque vê, né? A palavra vidente é porque ele vê. A pessoa que tem esse carisma, o vidente, ele tem um crescimento também espiritual, ou seja, essa experiência faz dele também uma pessoa que amadurece na sua fé. É uma pessoa que também vai vivendo um caminho cristão de crescimento, de amadurecimento. Né? Então é um elemento que tem que se levar em conta. Depois, se essa experiência que o vidente faz provoca uma animação espiritual, ou seja, ele e aquelas pessoas que estão ali próximo dele, que têm acesso a essa experiência, elas têm realmente um avivamento espiritual autêntico, cristão, ou seja, elas amadurecem na sua fé cristã, renovam seu ânimo na sua vida cristã. Depois, a questão pastoral. Né? Se essa experiência, se esse fenômeno faz com que o vidente e as pessoas que têm acesso a essa mensagem do vidente se tornem pessoas mais presentes na ação evangelizadora da igreja. Ou seja, se elas se comprometem com o evangelho, se comprometem com a mensagem cristã, se elas estão ali assumindo um caminho de fé, né? Se elas estão então interagindo com isso de maneira concreta, se ele produz esses frutos, né, pastorais, de conversão, de compromisso, de missão. Depois, se essa experiência leva também o desejo de aprofundar o próprio conhecimento, a própria experiência da vida cristã. Ou seja, a pessoa, o vidente e as pessoas que têm acesso à mensagem, elas também buscam se aprofundar na sua fé, se aprofundar na experiência de Deus, se aprofundar na sua fé cristã. Então veja que esses são critérios que tem que se levar em conta quando se está olhando uma pessoa que se apresenta como portadora de um carisma extraordinário, que é o carisma de ter a visão, né, receber uma revelação de Nossa Senhora. Então é importante ter claro que é um carisma e é um carisma que deve ser discernido, e aqui são alguns critérios que tem que se levar em conta para discernir esse carisma. Né? Se esse é um carisma autêntico ou se não é uma invenção, um charlatanismo, como eu disse. Nossa Senhora, o fenômeno das aparições de Maria, ele não é uma coisa nova. Né?
Nós temos, por exemplo, né, o caso que eu pesquisei para ter certeza, né, mais antigo que a gente tem, de um relato de alguém que teria tido uma experiência de uma visão de Maria, é o caso de Gregório, o Taumaturgo, no século III depois de Cristo, desculpe, 3 depois de Cristo, né? Ali pelo ano 400, entre o ano 400 e o ano 500 depois de Cristo. É o primeiro relato, o relato mais antigo pelo menos que eu consegui encontrar, de alguém que teria tido uma experiência de visão de Nossa Senhora. Gregório, ele era membro da comunidade cristã, ia ser ordenado bispo na sua comunidade, e quando ele estava de retiro, se preparando para essa ordenação, ele teria tido essa visão, não é? De Nossa Senhora e recebido então uma mensagem e que iria orientar o seu ministério, né, enquanto bispo. Na verdade, o relato fala que ele teria tido uma visão de Nossa Senhora e de São João Evangelista. Ele teria recebido uma mensagem dos dois, segundo o relato, não é? Então veja que é o mais antigo que a gente tem, né? A história mais antiga que se fala disso. Se a gente for acompanhar então a história do cristianismo, aí vamos ter inúmeros relatos que vão aparecendo, não é? Você vai ter mais recentes, vamos falar assim, mais próximos da gente, século XVIII, XIX e XX, você vai ter Lourdes, você vai ter Fátima, você vai ter a aparição de Nossa Senhora, chamada Nossa Senhora de La Salette, né, na França também, se eu não estou enganado. Você vai ter aqui na América Latina Guadalupe, não é, que é a experiência, que é a aparição de Nossa Senhora mais conhecida na América Latina, é Nossa Senhora de Guadalupe, que teria aparecido ao mestiço, não é, ao índio mestiço Juan Luis. Então você tem relatos vários, né, de aparições, de experiências e fenômenos de pessoas que se apresentam como videntes, ou seja, pessoas que tiveram o dom de ver e se comunicar, né, receber uma mensagem, Deus comunicar-se com elas por meio da figura de Nossa Senhora, de Maria numa aparição. Então isso não é uma coisa nova, não é uma coisa de hoje, né? Na história do cristianismo esse fenômeno se repete. E por isso a igreja, desde muito tempo, ela se preocupou em discernir isso, não é? Desde muito tempo a igreja se preocupou em entender esse fenômeno, em tentar compreender esse fenômeno. Por isso a gente pode, por exemplo, eu destaco aqui, lá no século XVI, 1516, no século XVI, houve um concílio, chamado Concílio Lateranense, aonde já nesse concílio se discutiu a necessidade de discernimento desses tipos de fenômenos. Por quê? Porque uma pessoa aparece falando que viu isso, que viu aquilo, e as pessoas empolgadas, impulsionadas pelo desejo de uma experiência sobrenatural, de uma confirmação de um fenômeno sobrenatural, vão correndo atrás e não se vê, não se tem um critério de que se realmente aquele fenômeno é verdadeiro ou não. Então, já no Concílio Lateranense, a igreja ela vai dizer que é preciso discernir isso, né, e estabelecer então alguns critérios para isso. Já o Concílio de Trento, no mesmo século, mais na frente um pouquinho, vai estabelecer algumas bases. Por exemplo, o Concílio de Trento vai dizer que o bispo tem que acompanhar de perto o caso, ele tem que chamar algumas pessoas experimentadas, né, teólogos e pessoas mais experientes, mais maduras na fé, para ajudá-lo a examinar um caso. Então você vê que a igreja ela vai, especialmente ali, né, a partir ali do segundo milênio, se preocupar com isso, porque parece que o fenômeno tem aparecido muitas pessoas falando desse fenômeno, e isso vai causando então confusão, e é preciso então ter clareza, não é? Para discernir o que é realmente falso do que é verdadeiro. Então já em Trento também já se amadurece um pouco isso. Mais na frente, você vai ter, por exemplo, o Papa Bento XIV, no século XVIII, que vai também reforçar isso, a necessidade de um discernimento desses fenômenos, de ter clareza desse fenômeno, de entender o que esse fenômeno significa. Mas é interessante porque esse Papa Bento XIV, lá no século XVIII,
ele vai dizer o seguinte, que esse fenômeno, né, de uma aparição de Maria que traz uma mensagem, esse fenômeno, e qualquer outro fenômeno também semelhante. Eu estou falando de Maria porque é o tema da nossa conversa, mas poderia ser outro fenômeno, poderia ser aparição de anjo, aparição de Jesus, aparição, como tem história também de pessoas que tiveram visões da figura de Cristo e receberam dele uma mensagem, né? Seja o que for, mas aqui especificamente falando de Maria, especificamente falando dela, né? Ele vai dizer o seguinte, que a igreja ela pode acolher, segundo, né, aqui já Bento XIV, no século XVIII, vai dizer, a igreja pode acolher esse fenômeno, essa mensagem, porém, a igreja não determina que se deve acreditar nisso. Ou seja, a igreja pode reconhecer que aquela mensagem ela tem um valor para a vida cristã, ela ajuda a vivência cristã, ela é uma mensagem válida, verdadeira, porém, nenhum cristão é obrigado a acreditar nela, naquela aparição, naquela mensagem. A única mensagem que o cristão tem como obrigação crer, porque é o que faz a gente cristão, é a mensagem pública, a revelação pública, que eu já falei no início, que se manifesta na figura de Jesus, né? Então, é essa revelação que a gente tem que crer, realmente. Mas ele vai dizer que essas revelações privadas, nenhum cristão tem a obrigação de crer. Mesmo que a igreja reconheça que ela tem uma mensagem boa, positiva, edificante, ainda assim, ninguém é obrigado a crer nisso, né? Isso é muito importante, porque algumas pessoas entram em pânico quando alguém diz que não acredita, por exemplo, que eu já escutei gente, cristão, católico, pessoa de fé séria, dizer, olha, eu não acredito que Nossa Senhora apareceu ali, naquela história, né? Por exemplo, não acredito que Nossa Senhora apareceu em Fátima, que é uma das aparições mais famosas que nós temos, Nossa Senhora de Fátima. Já escutei alguém dizer que não acredita naquelas aparições. E as pessoas ficam escandalizadas, dizem assim, ah, meu Deus, você não é católico, não é cristão. Não, né? Ao contrário, ele não tem a obrigação de crer nisso, né? Ele não é obrigado, a igreja não determina que isso é uma verdade de fé que ele tem que acreditar, para ser católico, para ser cristão. Por isso, já no século XVIII, o Papa Bento XIV vai dizer isso, né? Ah, Felipe está dando uma contribuição aqui. Está dizendo aqui para a gente, não é? Sim, Felipe, é isso mesmo, né? São reflexões eclesiais, né? Que tem que se levar em conta nos respectivos contextos, exatamente. A gente vai aprofundar isso daqui a pouco, vai falar um pouquinho sobre isso. Então, veja que essa preocupação com o discernimento também vem num processo mais antigo também, né? Mais tardio, porque é no segundo milênio, porém, começa a estabelecer clareza de que se tem que ter critério, porque existe confusão, existe charlatanismo, existem problemas aí, né? A gente às vezes corre atrás de coisas extraordinárias e perde de vista, não é, o essencial. Por isso, esses critérios vão aparecendo. Aqui ainda, deixa eu ver meu roteirozinho para a gente não perder de vista. Ainda quero lembrar aqui o Papa Pio X, não é? O Papa Pio X, já agora no século XX, ele vai retomar o que Bento XIV falou, dizendo que tem que ter critério, não pode ser, né, tem que ter seriedade na coisa. E ele vai reforçar que é importante ter muita precaução diante desses fenômenos. Porque, veja, nós não podemos basear a nossa fé nesses fenômenos. Eles são importantes em alguns aspectos, mas a nossa fé, a fé cristã, não pode se fundamentar em aparições de Maria. Porque as aparições de Maria, elas não são a mensagem fundamental da fé. Elas estão a serviço da mensagem fundamental da fé. Mas elas não são a mensagem fundamental da fé. Então, eu não posso, não é, simplesmente dizer que para ser cristão eu tenho que acreditar nas aparições de Maria. Isso é um erro, né? Um erro sério, mas que muita gente não percebe.
porque a gente se deixa levar mais pelo fantástico, pelo sobrenatural, que enche a nossa imaginação, enche a nossa cabeça e que empolga a gente, e a gente às vezes pode se deixar levar por coisas que não são necessariamente autênticas. Né? Então é importante a gente entender essa questão do fenômeno das aparições. Então vamos retomar rapidamente aqui o que a gente disse até agora. Primeiro, fenômenos de aparições, visões, não são uma coisa exclusiva da fé cristã. Várias tradições religiosas relatam experiências místicas desse tipo. Eu citei alguns exemplos aqui no início. Segundo, na tradição cristã, esses fenômenos estão presentes desde antes do cristianismo, no Antigo Testamento. Nós temos os relatos bíblicos que apresentam experiências de pessoas que falam que tiveram experiências místicas de visão, de sonhos, de revelações. Né? E no Novo Testamento isso continua. Né? Isso continua, você vê em Atos dos Apóstolos alguns relatos que falam de Pedro que tem uma visão, né? Aparece a ele um anjo, aparece uma pessoa que fala, e assim vai. Então você tem relatos no Novo Testamento de experiências místicas também, né? De revelações. E aí você tem toda a tradição do cristianismo, várias histórias e relatos que falam disso. Se esses fenômenos são verdadeiros ou não, entra o problema que a gente está falando agora do discernimento. Não é? Do discernimento. Porém, o fenômeno está aí, existe. Não é? Existe o fenômeno que se manifesta. A causa dele, se ele realmente tem uma causa sobrenatural, se não é sobrenatural, isso aí é que é a polêmica da questão que se estuda, se discute. E aí falamos agora, então, nesse último momento, até aqui que nós estamos falando, que diante desses fenômenos que sempre tiveram presentes na vida do cristianismo, a igreja estabeleceu então que é preciso ter critérios, discernimento, se olhar com cuidado essas questões para evitar que se caia no charlatanismo, na mentira, na falsidade, no engano. Então você vai ter critérios que a igreja vai entendendo que é preciso estabelecer. E aí a gente entra numa questão atual. Né? Como é feito esse discernimento hoje? Né? Porque veja que você tem fenômenos, por exemplo, como em Medjugorje, que há pelo menos, deixa eu ver, década de 80, há pelo menos uns 40 anos se fala que Nossa Senhora aparece. Né? Se diz que Nossa Senhora aparece e você tem lá os jovens, os videntes, que recebem mensagem de Nossa Senhora lá há 40 anos. Eles eram meninos, adolescentes, e hoje são adultos. Casados, muitos casados, com filho. E recebem ainda, né, dizem que recebem essas mensagens de Nossa Senhora em Medjugorje, lá na Iugoslávia. A igreja nunca se pronunciou sobre essas aparições, oficialmente nunca disse nada a favor dela. Ainda observa isso. Por quê? Porque é muito estranho que um lugar que Nossa Senhora tem que ficar aparecendo durante 40 anos seguidos. Isso chama a atenção. Né? Então há critérios de discernimento. Quais são os critérios hoje de discernimento que nós encontramos, que são usados, né, pela igreja, quando se vê diante de um fenômeno desse? Né? Quando alguém começa a dizer que está vendo Nossa Senhora, que Nossa Senhora está aparecendo. Deixa eu olhar aqui a hora. Vixe Maria, temos que... vou apertando aqui um pouquinho, porque o tema tem muita coisa para falar. Estou tentando falar para vocês o essencial sem a gente perder. Não, o tempo vai acabar. Como funciona esse discernimento então? Vamos lá. Quais são os critérios? O bispo é o responsável. Por exemplo, se aqui em Mossoró acontece um fenômeno de alguém dizer que está vendo Nossa Senhora, o bispo de Mossoró, Dom Mariano, o bispo da Diocese de Mossoró, é o responsável de organizar então a investigação desse fenômeno. E aí ele pode pedir a ajuda de outros bispos, da CNBB, por exemplo, que tem assessores que podem ajudar, teólogos que podem ajudar. Né? Pode pedir também ajuda de outros cientistas, né? Sociólogos, psicólogos e etc., como já falei no início. E então investigar isso, para depois remeter todo um relatório para a Congregação da Doutrina da Fé. Quais são os critérios então que tem que se olhar? Primeiro, identificar se o vidente e o grupo que está ao redor dele, que muitas vezes ao redor do vidente começa a se formar um grupo de pessoas, né, que acreditam, que vão ali, e que vão inclusive divulgar isso, fazer propaganda disso. Então, se investiga o quê? Se esse vidente e o seu grupo, o grupo que se forma em volta dele,
são pessoas realmente honestas, são pessoas idôneas, são pessoas sérias, né? Se não estão aí fazendo charlatanismo, inventando coisas. Um exemplo disso, gente, vocês, talvez aqui quem for mais jovem não lembre, quem for mais velhinho um pouquinho como eu, talvez lembre, na década de 80, final da década de 80, ali 89, 88, 89, 90, né? Aqui no nosso estado vizinho do Ceará, no sertão aqui do Ceará, bem vizinho da gente, apareceu uma pessoa, um homem, dizendo que estava tendo mensagens de Nossa Senhora, vendo Nossa Senhora. Eu me lembro disso, né? Vocês podem até pesquisar na internet, isso aí, deve ter na internet aí no Google, vocês acham. Esse vidente, esse suposto vidente lá, começou a falar dessas mensagens. E começou a juntar gente. Muita gente começou a ir para o Ceará. Aqui do Rio Grande do Norte, eu lembro que saiu ônibus, aqui de Mossoró, ônibus cheio de senhorinhas piedosas, devotas de Nossa Senhora, que foram lá para ver isso, né? Pessoas que eu conheço, na minha intimidade, que foram lá, né? Fazer excursão para ver esse fenômeno, né? Para ver onde é que Nossa Senhora estava aparecendo. Então veja, a turma foi aqui para o Ceará, vizinho, não é? E quando voltou, eu escutei de algumas dessas pessoas relatos de que lá é um canto muito lindo, de paz. Quando Nossa Senhora aparece, aí os pastores saem voando. E as pessoas começaram a ver fenômenos na natureza, como extraordinários, como sinais que confirmavam que Nossa Senhora aparecia na hora que o vidente estava falando com ela. Inclusive, o vidente apareceu com marcas nas mãos, como se fossem as chagas de Cristo, né? Só que, como eu disse aqui, os critérios de discernimento. O bispo local organizou uma equipe que foram investigar. Pediram a ele que evitasse fazer aglomeração enquanto eles estavam investigando. Vamos devagar, não é? Só que ele não quis saber disso. E depois de um tempo, a investigação concluiu que era mentira, que era charlatanismo. Eu não sei se ele chegou a ser processado e preso por charlatanismo, mas ele foi desmascarado, né? Inclusive as marcas que ele tinha na mão, como se fossem as chagas de Jesus, né, os estigmas que a gente chama na linguagem própria, né, os estigmas, ele teria feito essas marcas com solução de bateria de carro queimado, com solução de bateria, para dizer para as pessoas que ele tinha recebido os estigmas de Cristo, né? Então veja que isso aí foi uma frustração para muita gente, isso gerou muita polêmica. Na época, eu era um adolescente, eu tinha ali meus 12, 13 anos na época, mas me lembro perfeitamente dessa passagem, desse episódio. E isso marcou muita gente ficou frustrada com isso. Mas muita gente que foi de boa fé, de tão boa fé que dizia que estava vendo as coisas, né? Vendo os sinais da natureza, os fenômenos da natureza que Nossa Senhora estava fazendo para dizer que estava ali presente, quando na verdade não era, não é? Por isso é preciso esse discernimento. Então, primeiro critério, honestidade do vidente e do seu grupo, né? Saber se são pessoas sérias, honestas. Segundo critério, se o vidente ele é equilibrado, uma pessoa psicologicamente equilibrada, não é? Se ele não tem nenhum caso de esquizofrenia ou algum outro tipo de caso que pode justamente provocar alucinações, ouvir vozes e a pessoa dizer que está tendo mensagem de Nossa Senhora. Então é preciso também confirmar se ele é psicologicamente são. Por isso a psicologia entra aí, por exemplo, para dizer se essa pessoa é psicologicamente sã ou não. Depois, a qualidade das mensagens. Essas mensagens, elas falam de quê? Qual é o conteúdo dessas mensagens? Elas ajudam a gente a viver de maneira melhor a nossa vida cristã, à luz da revelação pública, ou seja, da revelação que Deus realizou na história por meio de Jesus Cristo, que é a revelação pública, que é o fundamento da fé cristã. Essas mensagens ajudam a viver isso? Ou essas mensagens, elas distorcem a mensagem cristã, elas distorcem a mensagem do Evangelho, elas distorcem o sentido da mensagem evangélica, não é? Então, é importante perceber a qualidade da mensagem. Porque uma mensagem... Senão Deus é esquizofrênico. Deus dá uma revelação com Jesus Cristo e depois diz isso com outra pessoa, né, com Maria. Isso é meio estranho, não é?
Então, é um outro critério de discernimento que é usado para esse fenômeno. Um outro critério é observar os frutos, né? Essa experiência de fé que está sendo vivida aqui está gerando bons frutos, ou seja, de conversão, de uma vida nova, de uma vida cristã mais comprometida, de maior amor ao próximo, de acolhimento, de misericórdia, de justiça, né? De fraternidade. Então, e também se olha os frutos para perceber se esse acontecimento, se esse fenômeno aqui, né, está gerando então bons frutos. Esses são alguns critérios que são usados para se então construir um relatório, se construir um conjunto de elementos para se dizer alguma coisa sobre esse fenômeno, né? Agora veja, parece simples, mas não é. Por quê? Aí eu vou entrar naquilo que o Felipe falou há pouco tempo aqui, contribuindo na nossa conversa, não é? Esse discernimento, se fosse num ambiente assim fechado, tudo certinho no sentido assim, né, não tem nenhum elemento externo que interfira, era perfeito, né? Só que nós não estamos lidando com objetos inanimados, não estamos lidando com livros, né? Nós estamos lidando com coisas, estamos lidando com pessoas. E isso é muito complicado. Por quê? Porque o vidente que recebe a mensagem, como eu falei no início, que tem o dom, recebeu o dom, o carisma, para fazer essa experiência, né, mística, e ter essa visão de Nossa Senhora, essa visão de Maria, o vidente, ele é uma pessoa humana que tem uma inteligência, tem uma maneira de pensar, de entender, de interpretar as coisas. Né? Não é, a mensagem que ele recebe não é um texto que ele recebe e que ele reproduz diretamente, assim como se ele fosse quase um ventríloco, né? É Nossa Senhora falando e a boca dele repetindo assim, abrindo. Não, não é assim que funciona. O vidente recebe essa mensagem, não é? A maneira como ele recebe, a gente também, é muito complicado discutir isso, porque não é simplesmente um ouvir, como vocês estão me ouvindo assim, é uma experiência interior também, e exterior, é muito complexo falar nisso, porque a gente não entende bem como é que funciona isso, mas o fato é que o vidente que faz a experiência mística, ele então tem que entender essa mensagem e então interpretar ela para dizer para a gente, para as pessoas. Então, essa mediação que é o vidente, ou seja, é uma mensagem que passa por ele, ela se torna muito complicada. Porque ele vai entender essa mensagem, interpretar essa mensagem com aquilo que ele sabe, com os critérios que ele tem, com a cultura que ele tem, com a linguagem que ele tem. E isso é muito complicado. Um exemplo disso, para vocês entenderem, né, para não ser muito teórico. Um exemplo disso, eu gosto de dar esse exemplo, é de Nossa Senhora de Fátima, que é a aparição mais popular, mais conhecida que a gente tem, não é? Hoje. Veja, a irmã Lúcia, quando recebe a mensagem e transmite, ela vai falar, quando ela faz o relato, ela vai dizer o seguinte, eu vou dizer aqui exatamente o que está aqui, tá certo? Me perdoem, por favor, mas eu vou falar o que está aqui. Ela vai falar assim, Lúcia, chegamos à cova da Iria e começamos a rezar o terço. Pouco depois, vimos o reflexo de luz e a seguir Nossa Senhora sobre a azinheira, que era a arvorezinha. Continuem a rezar o terço para alcançarem o fim da guerra. Em outubro, verá também Nosso Senhor, Nossa Senhora das Dores e do Carmo, São José com o Menino Jesus para abençoarem o mundo. Essa teria sido a mensagem que Irmã Lúcia teria recebido numa das aparições de Nossa Senhora a ela. Percebem da mensagem confusa? Porque, segundo Lúcia, Nossa Senhora teria dito a ela que continuasse a rezar o texto, que na próxima aparição, que seria em outubro, iria estar presente também nessa aparição Jesus, Nossa Senhora das Dores e Nossa Senhora do Carmo, que são títulos de Nossa Senhora, que nós demos a Maria, Nossa Senhora, na tradição católica. Ou seja, ia aparecer 3 Marias? Não, não é isso. Mas Lúcia, que na época era menina, né, de adolescente, acho que tinha 12, 13 anos, né, era uma adolescentezinha, ela interpretou a mensagem com os critérios da sua devoção religiosa, cristã, católica, daquele período ali, do início do século XX. Porque Fátima é ali de 1917, se não estou enganado, 1918, 17, por ali.
época da Primeira Guerra Mundial, né? Então, Lúcia, ela interpreta a experiência que ela teve com os critérios religiosos dela. E ela transmite desse jeito a mensagem. Então, o discernimento tem que olhar essa mensagem e tentar entender o que é realmente aqui a mensagem, o que é que se quer dizer aqui. E o que é fruto da própria experiência mística dela, da devoção pessoal dela, né? Então veja como não é simples fazer esse discernimento, né? Por isso tem que leva em conta muitos fatores esse critério de discernimento, né? E isso aqui eu respondo a pergunta do Amorim que tinha feito no Instagram, ele mandou uma pergunta sobre isso, né? Esses são os critérios de Amorim, discernimento, e essa também é a dificuldade da gente discernir, não é? Fazer esse discernimento, porque tem que se levar em conta que a pessoa do vidente é um ser humano que tem uma bagagem, uma história, e isso vai, vamos dizer, no bom sentido, certo? Não é no sentido negativo, mas contaminar a mensagem, certo? Então veja, Maria, nas suas aparições, há um vidente, ou seja, uma pessoa que tem um dom da vidência, que vai então receber essa mensagem, né? Essa mensagem, então, ela vai comunicar. Ao fazer isso, ela precisa, a igreja ela discerne, faz o discernimento dessa experiência e dessa mensagem. E aí, para poder entender se essa mensagem é, então, autêntica ou não, se ela tem valor ou não, se ela é digna de acolhimento da comunidade cristã ou não. Então, veja que o processo é um processo complexo, né? Por isso que se leva anos e tem mensagens que nem são reconhecidas. Que é justamente, Amorim, a sua outra pergunta, viu? Que você fez pra gente. Como se a igreja se posiciona oficialmente? O que é que ela diz oficialmente, então, diante do fenômeno? Fazendo esse discernimento, fazendo essa análise do fenômeno das aparições de Maria, a igreja pode ter 4 posições. Quais são elas? Primeira, não dizer nada, ou seja, a igreja vai olhar, vai se fazer o discernimento, vai se analisar e vai chegar à conclusão de que não tem elementos suficientes para dizer nada sobre aquilo, né? É o caso, por exemplo, né, me parece, eu não tenho certeza, que eu não pesquisei, se eu estiver errado depois vocês podem me corrigir, né? O vídeo vai ficar aqui no Instagram e vai estar bem para o YouTube, vocês podem fazer comentários e corrigir, não é? Mas se eu não me engano, Medjugorje, por exemplo, que é a história mais atual que a gente tem, mais popular também hoje, a igreja não se pronuncia sobre a autenticidade, né, das aparições de Nossa Senhora em Medjugorje. Por quê? Porque ela entende que não tem elementos suficientes para isso, né? É interessante perceber. Não há elementos suficientes para se reconhecer a autenticidade das aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, lá na Iugoslávia, por exemplo. Segunda posição que a igreja pode ter, e aí, gente, eu vou correr um pouquinho, estou quase no final já, porque o tempo também está quase acabando, é não aprovar, não é? Ou seja, a igreja examinou, se fez, né, a equipe se analisou, tudo direitinho, e se percebeu que aqueles critérios que a gente falou, né, dos frutos, da honestidade do vidente, não é? Da qualidade da mensagem, tudo isso, aqueles critérios que nós falamos, eles não foram preenchidos. Se percebe que não, né, esses critérios de discernimento não estão sendo contemplados. Tem alguma coisa ali que está errada. E aí a igreja vai dizer, não, não aprovamos isso aqui, não reconhecemos essa aparição como, ou essa manifestação de Maria como autêntica. Uma terceira posição que a igreja pode fazer é o nada contra. É estranho isso, não é? Nada contra. Ou seja, por um lado, a igreja não consegue ter evidências suficientes de que ali tem um fenômeno sobrenatural, ou seja, realmente Maria está aparecendo. Não temos certeza disso. Não temos elementos para dizer isso com convicção, que ali tem um fenômeno desse. Por outro lado, se observa que tem muitos bons frutos, a vida cristã floresce, as pessoas vivem bem sua fé, não é? Então, como não podemos ter certeza do fenômeno, mas porém os outros elementos ali mostram bons sinais, bons frutos, o que é que a igreja vai dizer? Não aprovamos, mas também não dizemos nada contra isso. Deixa caminhar, né? Deixa caminhar. Pode ser também esse seja o caso de Medjugorje,
né, o nada contra. Eu não tenho certeza, não pesquisei, eu não posso dizer a vocês agora com certeza. Mas é o nada contra. Ou seja, deixa caminhar, deixa aí, vamos ver nos frutos, vamos acompanhando e se em certo momento que a gente tiver condições, vamos dizer alguma coisa mais concreta. Então, nada contra. Uma quarta posição é o aprovar, ou seja, a igreja reconhece que todos os requisitos são preenchidos e nesse caso a igreja declara que a mensagem que aqueles videntes receberam e o que acontece ali é uma autêntica manifestação de Maria. De alguma forma ali, Maria se manifestou, né? Ou seja, houve uma aparição, houve uma manifestação da pessoa de Maria para aquele vidente, que ela então transmitiu a ele uma mensagem, e que essa mensagem é uma mensagem positiva, frutuosa, válida. Né? Mas veja, quando a igreja diz isso, quando ela aprova, não quer dizer que a igreja determina que a gente tem que acreditar naquilo, como eu falei já no início. Né? Essa revelação e a mensagem dela não é matéria de fé, condição fundamental para a fé. Então, Nossa Senhora de Fátima, por exemplo, as mensagens de Fátima que são aprovadas pela igreja, se eu não acredito nessas mensagens, se eu não acredito que Nossa Senhora apareceu lá, isso não me faz mais católico nem menos católico do que ninguém. Nem mais cristão, nem menos cristão do que ninguém. Eu sou livre para crer ou não. Agora, a igreja, quando aprova, diz que aquela mensagem ela ajuda a vida cristã, que aquela mensagem é frutuosa, que aquela mensagem até pode ser divulgada. Quando ela aprova, significa dizer que aquela mensagem pode ser divulgada. Inclusive, pode-se construir espaços de fé em torno daquilo. É por isso que hoje nós temos paróquias, temos dioceses espalhadas pelo mundo, dedicadas a Nossa Senhora de Fátima, que, de certo modo, então, reproduzem a mensagem de Fátima na sua espiritualidade. Por quê? Porque é uma experiência, é um fenômeno que foi aprovado pela igreja, ou seja, a igreja reconheceu que ali realmente Maria se manifestou e deixou uma mensagem. Né? Então vejam que esse o critério, né? E esse é o tipo de aprovação que tem, tá bom? Para que a gente não confunda isso com outras coisas. Bom, estamos chegando já no final, está quase no final. Nós temos ainda uns 5 minutinhos, tá bom? Eu quero então só fechar com vocês algumas ideias aqui e indicar algumas bibliografias, caso vocês queiram ir atrás, tá bom? Que foi no que eu me baseei para esse material. Primeiro, né, concluindo para a gente, as aparições de Maria são um fenômeno que é inegável. Acontece esse fenômeno. Né? Você pode até acreditar ou não, mas o fenômeno existe. Né? Segundo, como é um fenômeno, ele tem que ser estudado. Não dá para a gente dar uma palavra final sobre ele. Porque, como nós vimos, é um fenômeno complexo. As aparições de Maria são um fenômeno que exigem um olhar muito cuidadoso. Porque nós facilmente caímos nos deixamos levar por uma mentalidade mágica que corre atrás de tudo que cheira a sobrenatural, porque nós precisamos de uma coisa sobrenatural para poder acreditar, parece. Né? Então isso é um problema, por isso é polêmico e é delicado. Terceiro, esse fenômeno é um tema aberto na teologia e na igreja. Né? Na Mariologia, especificamente falando de Maria, é um tema aberto. Ou seja, é aberto para discussão, é aberto para contestação, é aberto para debate. Não é um dogma de fé, as aparições de Maria. Né? Por isso eu posso não crer nelas, e posso não crer nas mensagens, e posso não seguir essas mensagens, e isso não me faz mais cristão nem menos cristão do que qualquer outra pessoa. Né? Agora, uma vez que essa mensagem eu a acolho, a igreja a aprova e a reconhece como válida, significa dizer que se eu acolher essa mensagem vai me ajudar, pode me ajudar a melhor viver minha vida cristã, a viver melhor minha espiritualidade cristã, a amadurecer melhor minha vida. Né? Então isso é importante, certo? Destacar. Quando a igreja aprova uma aparição de Maria, é porque ela reconhece que ali, de alguma forma, Maria se manifestou e ela trouxe uma mensagem que ajuda a gente a viver melhor a fé cristã. Então, é válida. Né? Guadalupe, por exemplo, é uma outra aparição aprovada de Maria. Né? Nossa Senhora de Guadalupe. Bom, concluindo então isso aqui,
Espero que tenha ajudado e eu quero já deixar vocês o seguinte aviso. Hoje a live foi só comigo, porque eu tentei fazer com outra pessoa, mas a pessoa não teve condições. Era um outro tema mariano que eu tinha pensado a gente conversar, mas a pessoa não pôde vir. E então eu preferi trabalhar esse, que é um tema que eu já discuti há uns 2 anos atrás, lá na Faculdade Católica, não é? Numa conferência que a gente discutiu sobre esse tema. Aqui eu fiz uma síntese para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema. Agora, nós já temos umas 2 lives marcadas, certo? Próxima semana e daqui a 15 dias. Vamos ter uma live com o professor Hélio Fernandes da UERN, professor da área de filosofia. Vamos falar sobre fé, razão e... fugiu agora o tema. Fé, razão e experiência do sagrado. Vamos conversar sobre isso na próxima live, né, que a gente vai ter. E uma outra live também já está agendada, uma segunda live, está agendada com o Padre Talvaci, que é professor da Faculdade Católica também comigo, e que ele vai falar sobre a questão da comunicação nesse tempo de isolamento social e de Covid, né? A nossa comunicação pastoral. O que é que muda na nossa maneira de se comunicar pastoralmente? Então vamos ter uma live com o professor Hélio e uma live com o Talvaci, que também é professor e é doutor em comunicação, também nessas nossas lives do nosso curso de teologia da Faculdade Católica. Lembrando que essas lives que nós estamos fazendo são lives ligadas à Faculdade Católica, são lives com os professores da Faculdade Católica do curso de teologia, são lives do curso de teologia da nossa faculdade, tá bom? Então, estamos a falta 2 minutinhos. Eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou aqui a gente, obrigado a todos vocês que estão aqui participando dessa live, tá bom? E eu vou deixar ela gravada aqui no nosso, né, no IGTV. Vou também colocá-la disponível no YouTube, para que vocês possam assistir ou divulgar também, se vocês acharam que valeu a pena. Eu peço que curtam, peço também que sigam os canais, né? Sigam o Instagram da faculdade, @católica do RN, certo? Sigam lá o Instagram da faculdade. Sigam também o nosso Instagram aqui, tá bom? @teologar é preciso. Também lá no YouTube, o professor Augusto Lívio, também sigam lá para acompanhar as nossas comunicações, tá bom? Um abraço para todos então, muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima live, se Deus quiser. Estaremos juntos, se Deus quiser.